Olá, pessoal. Como eu falei, hoje eu vou fazer a correção da atividade, tá? Aquela atividade que eu passei para vocês sobre o realismo eram, se eu não me engano, 3 questões, né? Vou ler com vocês o trecho e nós já respondemos então a questão. O trecho que tinha para ler era do Madame Bovary. Lembra que eu falei do Madame Bovary, que é um livro francês do Gustave Flaubert? E esse livro é um que iniciou o realismo na Europa, né? Um livro muito importante, cai bastante no vestibular. Esse livro vai contar a história da Emma, que é casada com o moço no livro e ela não gosta. A princípio, ela quer se casar, ela sonha com a vida de casada, porque ela tem toda uma ideia utópica, né? Uma ideia idealista sobre isso. E quando ela casa, ela vê que não é nada daquilo que ela imaginava. Então, esse capítulo vai mostrar realmente como ela se sente em relação a este casamento. E aí a pergunta era o seguinte: com o surgimento do realismo na Europa, os romances de costumes passam a retratar os personagens e suas relações de modo mais distanciado e objetivo. Romance de costume é um romance que vai falar sobre, como o nome já diz, de costumes da sociedade. Então, são os romances que se passam nas cidades, ou até mesmo no campo, mas vai mostrar o dia a dia, o cotidiano das pessoas. E a gente chama de romance de costume. E aí, no realismo, esses romances eles vão deixar de ser românticos, né? Idealistas, e vão se tornar mais reais, né? Vai mostrar a realidade mesmo dos personagens. Leia um trecho de Madame Bovary que mostra o descontentamento da personagem principal diante da realidade de sua vida de casada. Aí o capítulo 9. Quanto mais próximas lhe ficavam as coisas, mais o seu pensamento se afastava delas. Tudo que a rodeava de perto, os campos enfadonhos, os burguesinhos imbecis, a mediocridade da existência, parecia-lhe uma exceção no mundo, um caso particular em que se achava envolvida, ao passo que para além se estendia, a perder de vista, o imenso país da felicidade e das paixões. Quando ela fala campos enfadonhos, né, campos entediantes, ela estava num lugar que ela não gostava de estar. Confundia no desejo a sensualidade do luxo com as alegrias do coração, a elegância dos hábitos com a delicadeza dos sentimentos. Acaso não necessita o amor, como certas plantas, terreno preparado, temperatura especial? Charles gozava de boa saúde e tinha ótimo aspecto. A sua reputação estava definitivamente firmada. Os camponeses gostavam dele porque não era orgulhoso. Agradava as crianças, não entrava nunca nas tabernas e, além disso, inspirava confiança pela sua conduta. Tabernas são tipo bares de antigamente, tá? Charles, porém, não tinha ambições. Um médico de Vetote, com quem se encontrara em conferência, humilhara um pouco na própria cabeceira do doente e na presença dos parentes reunidos. Quando Charles contou à noite esse fato, Emma exaltou-se em voz alta contra o colega. Charles sentiu enternecido com isso e deu-lhe um beijo acompanhado de uma lágrima. Ela, porém, estava exasperada de vergonha. A sua vontade era de espancá-lo, mas se levantou, dirigiu-se ao corredor, abriu a janela e aspirou o ar fresco para se acalmar. Pobre diabo, dizia ela em voz baixa, mordendo o lábio. Sentia-se cada vez mais irritada. A idade ia tornando pesadão. A sobremesa divertia-se em cortar as rolhas das garrafas vazias e, depois de comer, passava a língua pelos dentes. Ao engolir a sopa, fazia um gorgolejo em cada gole e, como começasse a engordar, os olhos, já por ser tão pequenos, pareciam ter sido empurrados pelas bochechas. Emma, às vezes, metia-lhe para dentro do colete a fralda vermelha da camisa, arrumava-lhe a gravata ou punha fora as luvas desbotadas, que ele pretendia calçar. E isso não era por ele, como Charles pensava, mas por ela mesma, por expansão de egoísmo, por irritação nervosa. Então dá pra ver bem que a Emma já está bem assim, irritada com o marido dela, porque ela acha que o marido ele é muito simples, ele não tem ambições, ele não tem desejos na vida dele, ele deixa as pessoas humilharem, então ela não esperava que o marido fosse dessa forma. Então ela tinha uma ideia romantizada de um relacionamento. Aí a primeira pergunta é, né? Transcreva em seu caderno a passagem que revela os sentimentos de Emma em relação ao local em que vive com o marido. E aí poderia ser o começo, né, do capítulo, né, que ela fala dos campos, que são entediantes, que ela fala das pessoas ali, que ela não gosta. Pode ser também a parte que fala do finalzinho, né, que ela arrumava o marido e tudo mais. Mas acho que a parte que mais tem a ver com o local onde ela mora é o comecinho, né? Que ela está já meio que descrevendo ali onde ela mora.
que ela fala os campos enfadonhos, os burguesinhos imbecis, toda essa parte do começo poderia ser um trecho que vocês poderiam transcrever aí na letra A. Na B, como ela se sente morando nessa pequena vila no interior da França? Que imagem faz do lugar? Então a Emma, né, depois que vocês leram esse capítulo, dá para perceber que a Emma não gosta de morar ali. A princípio ela gostava lá no começo do livro, mas ela começa a perceber que é um local que não tem muito o que fazer, não é do jeito que ela imaginava, ela esperava um pouco de aventura, e ali é tudo muito calmo, é tudo muito pacato, tudo muito silencioso, as pessoas são muito entediantes, o marido começou a ficar muito entediante, então ela não gosta muito dali onde ela mora. Se a gente fosse colocar na prática, mais ou menos, se a gente morasse numa cidade grande, por exemplo, São Paulo, capital, e de repente tivesse que mudar para o interior, para um lugar assim, bem no interior mesmo, uma fazenda. Quem mora numa cidade muito movimentada, se muda para um lugar muito calmo, acaba achando um pouco entediante conforme o tempo passa. É isso que aconteceu com a Emma. Ela morava na capital e depois teve que mudar para o interior. E ela esperava achar ali no interior um pouco de aventura, só que não tem, né? O interior é calmo demais. Então, ela se decepciona um pouco com isso. Na letra C, diz o seguinte: de que maneira a linguagem usada traduz para o leitor os juízos de valor de Emma? O juízo de valor é o que ela está julgando ali no momento. Então, tem várias palavras que ela utiliza que mostra como ela se sente com relação ao local onde ela está, né? Como ela se sente com relação a tudo ali ao redor dela. Então, ela fala: Charles não tinha ambição, Charles era humilhado, o local era enfadonho. Ela sempre usa adjetivos negativos, né? Entediante, imbecil, medíocre, né? Não ambicioso, falta de sentimento, falta de romantismo. Ela usa várias palavras negativas, né, adjetivos negativos, para mostrar como ela se sente insatisfeita com o local e com o marido que ela tem ali no momento. Na 5. O que é possível depreender do gesto de Charles Bovary diante da reação revoltada de Emma? Como Emma vê seu marido? Justifique. Charles é o marido dela no livro, né? A Emma, ela esperava, né, como toda jovem romântica, que ainda estava ligada ao romantismo, que o casamento fosse diferente, que fosse repleto de amor, que para sempre fosse assim, né, aquele final feliz que os livros românticos pregavam. E aí o Charles mostra que não é bem assim, que os casamentos, eles caem na rotina, conforme o tempo passa. Não é mais aquele amor aceso que tinha no começo. Então, ele vai mostrar bem o realismo do casamento, assim, na realidade mesmo. Vai mostrar também, principalmente, que naquela época os casamentos, muitas vezes, eles não eram instituições feitas para celebrar o amor. Muitas vezes os casamentos, naquela época, a maioria deles acontecia simplesmente porque as pessoas tinham que casar. Era uma norma da sociedade que as pessoas fossem casadas, principalmente as pessoas que tinham um nível social muito alto, como Charles, que é médico. Então, ele tinha que ser casado só porque a sociedade queria que ele fosse casado. Às vezes ele nem queria casar, mas naquela época essa era uma norma. Por isso que os casamentos são tão falidos nessa época, porque eles começam já de uma maneira errada, né? Já de uma maneira equivocada. Então, isso mostra uma das características do realismo, que é a questão do casamento, né? Da crítica ao casamento, a instituição do casamento. E tem uma outra pergunta na 5, né? Como a Emma vê o marido? Entediante, sem ambição, simples. Na 6 diz o seguinte: compare o retrato da camponesa que abre esse capítulo com a apresentação que Flaubert faz da vida de casados de Charles e Emma. Que semelhanças no olhar para a realidade podemos identificar como entre o quadro e o texto? Explique. Passagem do tempo, né? Como o tempo, depois que vai passando, as pessoas acabam se tornando tristes, né? O olhar da camponesa na imagem, depois vocês deem uma olhada, é um olhar triste. Eu vou até colocar aqui a imagem para vocês verem. É um olhar triste, um olhar cansado, um olhar entediado, é mais ou menos como a Emma se sente naquele trecho do livro, né? Se a gente fosse colocar aquele trecho do livro em uma imagem, essa seria a imagem dela, a jovem, cheia de vida, cheia de sonhos do começo da história, se torna essa pessoa depois, conforme a história passa.
Para finalizar, a 7ª pergunta. Discuta com seus colegas uma cena como a de Madame Bovary. Poderia fazer parte de um romance romântico? Por quê? O começo do livro, sim, porque é o começo onde ela ainda é uma menina sonhadora, uma menina que lê muitos livros românticos, que ela sonha com um casamento com um final feliz. Então, ela começa o livro como uma mocinha de romance romântico. Ela só se torna uma mocinha de romance realista do meio para o final, né? Que ela já perde toda a esperança nesse casamento e vai procurar aventuras em outros locais, né? Com outros homens, não com o marido. Então, o começo do livro, sim, poderia ser cenas de um livro de romance romântico, tá? Lá do romantismo. Pessoal, essa foi então a nossa atividade. Depois vocês corrijam aí no caderno de vocês certinho. E aí na próxima aula a gente vai falar então de romantismo em Portugal, do Eça de Queiroz especificamente, ok? E do Antero de Quental também. O Eça na prosa e o Antero na poesia.